Mais uma vez, aqui estamos para o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. No início eu quero ler aqui alguns versículos do Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da salvação. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que maravilha! Esse salmo diz que a Deus pertence os céus e a terra. E em outros textos fica claro que todo o universo foi criado por Deus. É Ele quem o sustenta e a Ele pertence todas as coisas. Isso nos leva a uma expressão de gratidão a esse Deus misericordioso. Nós o fazemos orando, cantando e adorando o seu nome. Eu quero dirigir a Deus numa oração, pedindo por você e sua família, e logo após nós teremos um momento edificante de louvor. E depois alguns minutos de reflexão na palavra, e no final estarei orando por você. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos no início desta programação, que o Senhor, com a Tua multiforme graça, com o Teu grande amor, esteja visitando a cada lar que nos ouve agora. E abençoa-nos, ó Deus, nos sensibilizando e nos predispondo para a obediência à Tua palavra. Fica conosco, nos abençoe, bem como a todos que agora participam, no nome de Jesus. Amém. Nós teremos o momento de louvor e logo depois desse momento de louvor, nós teremos a reflexão na palavra de Deus.
Pois bem, já louvamos a Deus e agora leremos um texto aqui na Bíblia. Nós queremos, durante os domingos de maio, falarmos sobre os lares que Jesus visitou. Até mesmo porque maio é o mês da família. Veremos alguns lares nos quais Jesus entrou e realizou milagres. O primeiro a estudarmos aqui se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29 até o verso 34. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus presente no lar de Pedro. O texto diz que Jesus estava na região da Galileia. E foi nessa região também Jesus realizou muitos milagres. Aliás, o primeiro milagre a narrar na Bíblia, realizado por Jesus, foi em Caná da Galileia. Aquele milagre em que Jesus transforma água em vinho. Na festa de casamento, restaurando a alegria naquele lar. E a Bíblia diz que em Caná informaram a Jesus, aliás, na Galileia, informaram a Jesus que a sogra de Pedro estava enferma. E a Bíblia diz que Jesus vai até aquele lar. Aqui nós temos algumas verdades interessantes. A primeira é que o Pedro, então, era casado, porque o texto diz a sogra de Pedro. Não diz sobre filhos aqui no texto. Mas o interessante é que Jesus, numa circunstância difícil, vai àquele lar. Jesus esteve em lares em circunstâncias diferentes. E Jesus atuou de forma diferente em cada lar, mas sempre marcando os lares com a bênção e com a graça dele. E a Bíblia diz então que Jesus, ao entrar, vê que a sogra de Pedro, não menciona o nome dela, estava com febre. Alguns comentaristas, pelo fato da expressão no hebraico, na tradução lá para o grego, dá a entender que ela estava enferma de malária. Era a enfermidade dela. Era uma doença que precisava da intervenção divina. E Jesus realiza um milagre naquele lar. É interessante observarmos a compaixão de Jesus pelas famílias. Porque a Bíblia diz que Jesus chegou ao lar de Pedro, aproximou-se da sogra de Pedro, ele não ficou distante, ele aproximou, diz o texto, ele inclinou-se e ele repreendeu a enfermidade e a toma pela mão e ela ergue-se e a Bíblia diz que ela levanta curada, sem a enfermidade, porque a cura de Jesus foi maravilhosa sobre ela. Mas é interessante esse ponto, nós vemos que Jesus compadece do ser humano. Muitos dos milagres e da salvação realizada por Jesus eram pessoas marginalizadas que ficavam distante da sociedade, como na cura dos leprosos, no cego no caminho de Jericó, a mulher junto ao poço de Sicar e muitos outros, aquela mulher que foi levada a ser apedrejada
E Jesus a perdoa e diz: vai e não peques mais. Jesus aproximando dessas pessoas que ficavam em segundo plano para a sociedade. Isso mostra o amor de Deus e a compaixão de Deus. Isso mostra que em Jesus não havia preconceitos, não havia barreiras raciais, sociológicas, que impediam Jesus de aproximar das pessoas. Ele entrou no lar tanto de pessoas humildes, como pessoas de boas condições financeiramente ou intelectualmente. A Bíblia diz que ele ia de aldeia em aldeia ensinando a palavra, e a aldeia era pequenos povoados, que às vezes nem murados eram em volta. Ele entrava nos povoados, entrava nas cidades, curava os enfermos no local em que eles se encontravam. Jesus ia até eles por causa da sua compaixão. O que levou Deus a enviar o seu Filho a esse mundo foi o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em todos os atos, em toda a dinâmica de Jesus, nós percebemos por trás o amor dele para com as pessoas, a misericórdia dele. Por isso ele mesmo disse: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também afirmou que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não somente curou pessoas das suas enfermidades, trouxe libertação, mas Jesus reintegrou as pessoas na sociedade. Levou o ser humano a sentir dignidade pelo seu nome, pela sua pessoa novamente. Porque ele não tratou apenas da alma, tratou do corpo, da psique das pessoas também, integrando-as de novo à sociedade. Que bom! Jesus, com seu grande amor, entrou nos lares e continua entrando hoje ainda. Ele está no seu lar? Já entrou? Você já o convidou? Ou você tem colocado barreiras? Ele pode quebrar essas barreiras. Mas em Apocalipse 3:20, ele afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Então Jesus visitou os lares, Jesus manifestou misericórdia e compaixão pelos lares, e Jesus ministrou graça, misericórdia, salvação na casa de Pedro. Foi graça, porque vemos alguns aspectos dessa cura, e é interessante nós observarmos as curas de Jesus, as que ele realizou. Existem alguns detalhes importantes. O primeiro é que a cura que Jesus realizava era instantânea. As pessoas eram curadas instantaneamente. Não era uma cura progressiva. Chegava alguém manquejando e depois de algumas horas ele estava andando. Não, a Bíblia diz que instantaneamente. Assim foi que Jesus trouxe libertação das enfermidades e também libertação na vida espiritual. Ela foi instantânea. Segundo lugar, a cura, ou as curas que Jesus realizava, eram curas completas. Ele não curava só pela metade, ele curava completamente. E quando eu afirmo que ele curava completamente, era o corpo, mas não só o corpo. A sua cura ia além do corpo. Ele curava a mente das pessoas, ele curava o emocional, e ele curava o espiritual, daqueles que assim o procuravam e se voltavam para a cura espiritual também. É bem verdade que nem todos que foram curados do corpo
foram curados na sua vida espiritual. Mas nós vemos uma série de curas na integralidade, corpo, alma e espírito. A cura que Jesus realizava era cura real. É interessante que existe uma diferença entre a cura, os milagres de Jesus e pessoas endemoniadas. Porque existem algumas pessoas que atribuem todas as enfermidades ao diabo. E no texto aqui à frente diz que Jesus curou as pessoas das suas enfermidades, mas também trouxe libertação da escravidão do demônio. Então nós precisamos diferenciar. Existem as doenças físicas que podem, sem dúvida, afetar a vida espiritual. E pode muito bem o pecado gerar doenças até físicas. Mas nós não podemos atribuir todas as enfermidades como pessoa endemoniada, como sendo um demônio na vida das pessoas. Porque o texto diz que ele curou os doentes e libertou aqui aqueles que eram endemoniados. Então Jesus ministrou cura total, libertação no lar de Pedro. Em quarto lugar, podemos afirmar que Jesus transformou o lar de Pedro e esse lar tornou-se num referencial. Lendo o texto posterior aqui, onde nós lemos, diz assim, que ao cair da tarde, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Trouxeram os enfermos e endemoniados. Por que à tarde, ao cair do sol? Certamente por causa do sábado, e já era o pôr do sol, e agora então eles trouxeram os doentes. Aqui existe uma hipérbole no verso 32, quando diz toda a cidade estava reunida à porta. Isso significa que muita gente foi para a porta da casa de Pedro, porque eles receberam informações, a notícia correu que Jesus havia curado a sogra de Pedro. Então levaram os doentes para a porta da casa. A porta da casa de Pedro tornou-se uma porta aberta para a salvação. Aquele lar tornou referencial da ação e do poder de Deus. O que é que as pessoas falavam agora a respeito do lar de Pedro? As pessoas diziam que lá manifestou a graça. O que é que as pessoas falam do meu e do seu lar? Nossos lares são manifestações da graça de Deus? Jesus tem entrado em nossos lares? Eu gostaria de terminar essa reflexão afirmando que nós precisamos estar de portas abertas para Jesus, a fim de que Ele entre e realize o milagre no nosso lar. Mas vale dizer que Ele vai realizar o milagre da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele bem entender. Ele irá realizar o milagre. Pode ser um milagre gerando perdão, pode ser um milagre gerando paz, gerando salvação, ou até a cura do corpo e também da alma. Que o seu e o meu lar sejam lares que sirva como referencial para essa cidade e para outras pessoas. Assim nós precisamos apropriar da graça de Deus para que isso aconteça. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe você. No próximo domingo, nós teremos o culto já presencial. Apenas aconselhamos a assistir online, nós teremos online também. As pessoas acima de 60 anos e as crianças até 9 anos. A não ser que essas crianças venham e fiquem com seus pais. Mas nós aconselhamos a que venham abaixo de 60 anos e as crianças também acima de 9 anos. Nós que recomendamos que venham com máscara e nós teremos pessoas na porta aqui para higienização, com álcool em gel. Nós teremos
cadeiras separadas aqui para sentar a 2 metros de distância, e nós teremos um culto para adoração e louvor do nosso Deus novamente presencial aqui no próximo domingo. Eu quero orar pedindo a bênção e a graça de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós estaremos nesse mês de maio estudando sobre lares visitados por Jesus. Que Jesus seja permanente no lar de cada pessoa nessa noite. Que as portas estejam abertas totalmente para a recepção de Jesus. A porta do coração, da alma. Fica conosco nessa semana. Abençoa o nosso país, as autoridades da saúde, políticas. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor que está acima dessa enfermidade. Nós oramos pedindo a Tua paz, a Tua graça, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito permaneça conosco, seja estando viajando nessa cidade ou que estivermos fazendo, que a graça do Senhor nos acompanhe hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz do nosso Deus. Que Deus te abençoe.